Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, vocês estão no Bora Mundo e a gente vai começar um novo capítulo de psicologia. Eu estou começando vários capítulos de psicologia do livro e estou fazendo eles todos juntos, tá? Eu estava fazendo sequência, só que ia demorar um pouco para conseguir alcançar alguns capítulos específicos. Então, eu decidi fazer dessa outra forma, né? Então, o que eu faço? Pego, começo vários capítulos e vou continuando eles devagarinho. Até porque tem alguns capítulos de alguns temas que a galera tá usando mais na faculdade do que outros, né? Então eu vou começando e vou sentindo o que a galera tá visualizando mais, tá usando mais. E aí esses vídeos eu tô dando continuidade e os outros eu vou fazendo de uma forma um pouco mais devagar, tá certo? Então eu tô priorizando o que a galera tá usando mais, né? Isso faz todo sentido. Então a gente vai começar a psicologia do desenvolvimento. E vai ser interessante porque é o seguinte, a gente vai falar um pouco da teoria do Piaget, né? Não só do Piaget, mas especificamente primeiro do Piaget, tá bom? Então vai ser alguns vídeos, eu acho que vai ser pelo menos aí uns 4 vídeos, tá bom? Depois vai ter a playlist só de psicologia do desenvolvimento que vocês vão poder acessar, tá certo? Bom, aquele esquema de sempre, né? Pega a sua folhinha aí, tá certo? Para fazer as suas pontuações, para fazer o teu resumo, porque no grau de importância dos temas do livro que a gente está estudando, eu acredito que a psicologia do desenvolvimento é o capítulo mais importante. Por quê? Porque na psicologia do desenvolvimento, o que a gente vai ver na teoria? A gente vai ver o seguinte, a teoria vai mostrar pra gente os diferentes momentos em que nós passamos durante o nosso processo de vida. E que esses momentos diferentes, eles têm características muito diferentes. Isso significa que nós fazemos coisas e tomamos atitudes de formas diferentes, nesses momentos diferentes, por causa de algumas questões específicas. Então, seria um momento muito mais prático agora do nosso conteúdo de psicologia até aqui, entendeu? Então, eu acho que isso é bacana. Então, é o mais importante, sim, do livro, a psicologia do desenvolvimento. É a que vai meio que amarrar muito do que a gente viu até aqui. E são mais até aqui, até esse vídeo, nós já estamos mais ou menos com uns 33 vídeos só de psicologia, tá certo? Então, quer dizer, tem bastante coisa aí, tá? Bom, então vamos lá, deixa eu ver aqui, que lado que eu começo da minha pauta. Bom, psicologia do desenvolvimento, que é mais uma área da psicologia, beleza? A psicologia do desenvolvimento, tá? A gente vai ver então sobre o desenvolvimento do ser humano. O desenvolvimento, né, como é que eu posso dizer de uma forma mais geral aqui? Deixa eu arrumar aqui. O ser humano ele se desenvolve e ele vai se desenvolver em vários aspectos e, na verdade, em todos os aspectos, né? Se desenvolver de nível diferente. Mas quando nós falamos de psicologia do desenvolvimento, a gente está falando de uma psicologia que preza e prioriza o estudo em cima do desenvolvimento do ser humano. E o que o ser humano vai desenvolver? O que ele precisa se desenvolver? Porque ele se desenvolve em vários aspectos, certo? Ele vai se desenvolver no aspecto físico-motor, tá certo? No aspecto intelectual, no aspecto afetivo-emocional e no aspecto social, certo? Esses são os aspectos de desenvolvimento do ser humano. Quero pontuar uma coisa muito importante. Eu estou falando todas essas questões em cima do ponto de vista da teoria do Piaget, que é um dos mais importantes do nosso tempo, tá certo? Então, beleza. Então, esses são aspectos que o ser humano vai se desenvolver, tá? Eles vão se desenvolvendo conforme o ser humano vai passando pelas suas fases até chegar na fase adulta, certo? Bom, o que acontece é que a ideia nós vamos passar por esse processo, certo? Nós vamos passar por esse processo de desenvolvimento, nós vamos desenvolver esses aspectos para quê? Para que na idade adulta esses aspectos cheguem em uma maturidade, tá certo? Em uma estabilidade. E essa é a parte importante, tá? Porque todos esses aspectos tendem a amadurecer e se estabilizar, tá certo? Bom, outras coisas interessantes, interessante de você saber, é que não existe só essa teoria do desenvolvimento do ser humano, tá? Existem várias teorias do desenvolvimento humano.
de ambos, de vários locais, de vários tempos diferentes, de vários teóricos com várias formas de pensar diferente, né? Existem teorias do desenvolvimento humano dentro da religião, existe teoria do desenvolvimento humano dentro da sociologia, dentro da psicologia, da filosofia. Existem todas as áreas e todas as culturas tendem a ter a sua visão sobre como funciona o desenvolvimento humano, certo? E a psicologia também tem a sua teoria, embasada num processo científico, certo? Embasada em pesquisa científica, tá? Então, existem várias, e a que a gente vai se ater aqui é o posicionamento, vamos se dizer assim, mais importante para a psicologia do desenvolvimento, que é a do Jean Piaget, Jean Piaget, do jeito que você quiser falar, tá certo? Bom, outra coisa importante aí pra gente saber, né, um pouquinho sobre o Piaget, coisa rápida assim, né? O Piaget aí, ele era um psicólogo e biólogo, tá certo? Ele viveu ali entre 1896 e ele faleceu há pouco tempo atrás, que mais ou menos não, ele faleceu em 1980. Então ele faleceu no começo dos anos 80 ali, certo? Quer dizer, ele é bem atual dos nossos tempos, tá certo? Agora, por que é importante a gente estudar o Piaget? E por que ele é importante dentro da psicologia, tá? Dentro da psicologia ele é muito importante, primeiro, porque ele tinha, no seu processo de construção teórico, prático, ele tinha um rigor científico muito grande. Então ele era um cara que estava preocupado com, a integridade da sua pesquisa científica. Então quando eu for falar para você assim, olha, essa teoria do Piaget fala isso, 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 eu tô falando de uma coisa que foi testada exaustivamente, tá? Para ele conseguir construir a teoria dele. Então não é uma coisa solta ou jogada, tá? Não é qualquer teoria, não é qualquer pesquisa científica. São anos de estudo, anos de testes, muitos testes em cima do método científico para que ele conseguisse concretizar de fato ali aquele método, tá certo? Bom, outra coisa interessante aí, né, é que a teoria do Piaget, ela tem implicações e aplicações muito práticas, tá? Não fica só na teoria, não é só um resultado de uma pesquisa, mas são aplicações práticas e implicações também práticas. Quer dizer, ele observa o mundo, faz a sua pesquisa, dentro daquilo que ele consegue alcançar, ele consegue resultados aplicando o método científico. E tudo isso que ele vai construir, galera, é o seguinte: são observações do mundo e interações com o mundo. Ele não ficou sentado no gabinete dele fazendo teoria, entendeu? Ele observou o mundo, foi fazer pesquisa de campo e usou o método científico da melhor forma possível. Para você saber mais sobre o método científico, o vídeo 18 é muito bom, porque eu dou um exemplo do método científico. Eu faço uma espécie de experimento com o método científico lá. Vídeo 18, procura aí que você vai curtir, tá certo? Vídeo 18 de psicologia, tá? E outra coisa importante que fez ele ser tão importante para a psicologia, principalmente a psicologia do desenvolvimento, essa área específica, foi a sua proposta e a sua dinâmica dentro da psicologia da educação, do campo da educação, né? Ele tinha muito o viés de trabalhar a ideia de educação. Então, nessa parte a gente já pode pontuar que ele é muito importante e muito usado também pelos pedagogos, certo? Pelos pedagogos aí. Então, ele tem esse posicionamento dele, se utilizando da psicologia do desenvolvimento e direcionando ela para a educação, fez com que ele fosse também uma pessoa muito importante, tá certo? Agora vamos entender mais alguns pontos aí, tá certo? Nosso vídeo tá com 9 minutos? Tá bom, dá pra começar, tá certo? Ponto importante pra gente já começar a pensar na teoria do Piaget, tá certo? Essa linha que ele tá falando sobre a psicologia do desenvolvimento, ela vai responder algumas coisas que são importantíssimas, que é como e o porquê, tá certo? Ela vai lidar com uma questão importante que é o seguinte: o indivíduo se comporta como, tá certo? E o que determina ele e em qual situação acontece tudo isso que a gente faz, né? Então, por que a gente faz? Como que a gente faz?
A situação que nós estamos atualmente influencia como? Como a nossa idade influencia nós agirmos dessa forma? E o porquê que nós podemos agir dessa forma nesse momento e em momentos diferentes nós não conseguimos agir assim? Quer dizer, todo esse desenvolvimento, como e o porquê da ação humana, do desenvolvimento humano, da reação e ação humana, a teoria do Piaget se propõe a responder essas pontuações, tá certo? E ele vai trabalhar então com essa questão da divisão sobre os momentos de desenvolvimento do corpo humano, tá? Galera, dentro da teoria dele, a gente vai falar bastante de alguns conceitos que são importantíssimos, tá? Mas o que eu fiz? Eu mudei um pouco a ordem. Eu vou trazer uma parte bem interessante agora e depois uma outra parte que vocês vão ter que prestar atenção, que vai explicar todo o resto, tá? Então, para não ficar muito tempo no começo falando sobre as posições, os termos, piriri, piriri, que é muito importante também, eu vou trazer primeiro a essência do negócio, vocês vão entender, vai ser muito bacana, e depois eu vou para essas outras pontuações, certo? Acho que vai ser mais interessante para você, tá? Então, vamos lá. E aí a gente chega, então, numa pontuação importante, que é o seguinte: a gente vai trabalhar a teoria do desenvolvimento humano do Piaget, e a gente vai trabalhar nos períodos que ele categoriza, tá certo? Bom, esses períodos são períodos... como é que eles são divididos? Primeiro, eles são divididos em 4 períodos do desenvolvimento humano. Então, o ser humano, para Piaget, ele vai passar por 4 momentos na vida dele, que são os momentos importantes do desenvolvimento humano, tá certo? Eles envolvem todos aqueles aspectos que eu li antes, tá certo? Então, a gente vai se desenvolvendo e a gente vai passar por por 4 grandes períodos, 4, tá certo? E como é que a gente determina? Como é que ele determinou? Como é que ele qualificou, né? Ele qualificou assim: esse período aparece um determinado pensamento, uma determinada ação que o ser humano faz e ela se destaca nesse período. Quando começa o outro período, ele vai se destacar outra coisa, outro pensamento, outra ação, tá? Então existem 4 grandes momentos, tá certo? Então isso vai acontecer de forma global. O ser humano em si, de forma geral, vai se comportar e vai passar por esses momentos, independente da sua cultura, independente do seu processo de vida, ele vai passar por esses momentos de uma forma ou de outra, tá? A tendência é que ele passe, tá certo? Bom, vamos lá. Então, quais são esses momentos, tá? Tem uns 4 momentos aqui, vai anotando aí. O primeiro período, são períodos, tá? O primeiro período é o sensório motor. Eu vou só falar quais são, por quê? Porque no próximo vídeo eu já vou explicar um de cada vez direitinho e vocês vão entender, tá certo? Bom, primeiro é o sensório motor. Esse período ele vai acontecer do 0 aos 2 anos, tá certo? Qual é o segundo período? O segundo período é o pré-operatório, tá certo? Que vai dos 2 anos até os 7 anos, certo? Terceiro período são as operações concretas, tá? As operações concretas, elas vão começar no 7º ano e elas vão acabar entre 11 e 12 anos, tá certo? Qual é o quarto período? Quarto período de desenvolvimento humano é as operações formais, tá certo? Peraí, deixa eu... Tá vindo um barulho alto aqui, vocês estão ouvindo? Eu vou fechar a janela. Isso aí, voltamos, é porque vem um som de fora aqui. Mas vamos lá, estamos no quarto período. O quarto período de desenvolvimento humano, como eu disse, são as operações formais. E é o seguinte, que vai dos 11, 12 mais ou menos em diante para o resto da vida, tá certo? Bom, pontuações importantes. Você viu que ele dividiu por idade. Uma coisa que ele pontuou que é muito importante, essas não são idades exatas, tá? É mais ou menos nesse período. Pode ser que o sociomotor ali, ou o sensório motor, que vai terminar mais ou menos nos 2 anos, tá certo? Eu vou explicar, eu não vou ficar... Se eu tentar explicar agora, vai ficar estranho, porque eu vou tentar dar só um pedacinho de explicação, então eu não vou explicar agora. Só vou dar os 4, tá? Então, pode ser que a criança, ela estenda um pouquinho esse período para dominar essa questão do sensório motor, ou então ela acabe um pouquinho antes dos 2 anos. Essas mudanças, essas variações, elas podem variar um pouco, tá? Ele deixa isso bem claro. E outra coisa importante é que essa variação, ela varia por causa da cultura, por causa da educação, por causa da questão biológica da criança, né?
Então, às vezes, a pessoa está lá no terceiro período das operações concretas de construção ideológica, parará, parará, só que a cultura dela vai influenciar muito sobre como é que vai ser esse período, quanto tempo esse período vai levar, né? Mas com todas essas variações, a média é essa que o Piaget coloca, tá certo? São esses 4 períodos dentro dessas faixas de idade, tá certo? Bom, vamos lá, né? Como é que são divididas essas 4 fases, né? Ujni, tá, 4 fases, legal, você já explicou que tem características, mas de forma geral, o que define essas fases? O Piaget olha e ele fala pra gente o seguinte, que o que vai definir essa fase, certo, é o que de melhor o indivíduo consegue fazer e produzir nessa fase, tá? Então, nós começamos a crescer, por exemplo, uma criança vai se desenvolvendo e tem um determinado momento do período dela, por exemplo, um bebê, que quando ele chega ali no primeiro ano, fez um aninho, ele começa a desenvolver a questão do senso motor, né? Ele começa a aprender a pegar as coisas, a pegar o copo, a comer, né? E ele vai aprendendo e ele começa a dominar muito bem isso. É um momento onde ele está aprendendo algo que no período anterior ele não aprendeu, ele está aprendendo agora, e nesse momento ele está dominando e é algo que se ressalta, é algo extremamente visível. Você percebe que é algo que está evoluindo muito ali, né? Pode ser que ele já saiba andar, mas ele já está andando, ele anda e corre. Agora tem algo que é uma coisa muito mais perceptiva, que é a habilidade que ele vai tendo de pegar as coisas. Segurar um lápis, um giz de cera, segurar com a ponta dos dedos, né? Bater palma, dançar, mexer os dedinhos, contar assim. Então, quer dizer, esse domínio sensório de sensibilidade motora, de senso motor dele, nesse período está se destacando. Isso vai acontecer nos 4 períodos. Vai acontecer alguma coisa que vai se destacar, certo? Que é o que então? É essa coisa que o indivíduo faz de melhor nesse período. Então, cada período tem uma grande coisa que o indivíduo desenvolve e é assim que o Piaget usa para essa ideia que o Piaget usa para dividir esses momentos de forma mais geral, certo? Bom, vamos lá. Eu já disse que o início e o término ele varia, né? Ele vai variar aí por causa do seu biológico, da sua educação, por causa do seu sistema social. E isso vai determinar mais ou menos ali, não muda muito, tá? Mas vai determinar mais ou menos a extensão disso e o quanto que isso a força que isso vai ser, né? Então, por exemplo, uma criança que está no período sensório-motor ali, de desenvolver o sistema motor, de pegar as coisas, de entender, de se tocar, de andar, de se equilibrar e tudo mais, se ela for restrita a fazer essas atividades, com certeza esse período tende a se estender, ela vai demorar mais para dominar isso e para desenvolver, tá certo? Então, por isso que o sistema social, a cultura e a questão biológica vai influenciar nesse período de tempo, tá? Mas lembrando, de forma geral, são essas 4 divisões, tá certo? Bom, acho que é isso. Esse foi o nosso primeiro vídeo sobre desenvolvimento humano. A gente está falando do Piaget. Já dividimos bonitinho os momentos. E no próximo vídeo você não pode perder, porque eu vou falar um de cada vez. Vai ser um vídeo para cada momento, tá? Porque tem bastante coisa para falar desses momentos. Mesmo o livro sendo resumido, ele aborda de uma forma bem legal, tá? Então ele vai falar de cada momento. A gente vai fazer um vídeo para sensório motor e um vídeo para os outros 3 períodos, tá? Então vai ser interessante que você... Isso que eu falei do período sensório motor, da criança está desenvolvendo aqui... Tudo isso vai ser... Eu vou falar com mais detalhes e com mais exemplos e vai ser muito legal, tá certo? Bom, acho que é isso, galera. Deixa o seu curtir e compartilha o vídeo, porque o canal está crescendo. Eu preciso da ajuda de vocês. Se inscreve no canal, que a minha intenção é fazer vídeo todo dia de vários temas aqui, de várias matérias, porque não tem só psicologia, mas tem outras matérias também. Então, a minha ideia é fazer vídeo todo dia, então espero que todo dia tenha um vídeo. Quando não tiver, você pelo menos vai ter 2 vídeos por semana, pelo menos, tá? Então tem bastante coisa, valeu, muito obrigado, pode deixar perguntas aí. Se você gostou do conteúdo, deixa nos comentários também se ajudou, se foi bacana. E tamo junto e até mais, gente. É isso aí, abraço e bom descanso e até mais.